Great. Thanks, everyone. Thanks for joining us, those in person as well as virtual. Apologies for the long delay. But we're going to get started because I do want to end at the same time so that counselors can have their evening and their dinner and family time. So I'll just open it up. Thanks for coming. And I'm going to pass it to ERG for some of the logistical explanations and instructions. Yeah, thank you. My name is Sophia with ERG, a contractor supporting this effort. I'll first start with providing meeting logistics for our Zoom attendees. This meeting is available with virtual interpreters in Spanish, Portuguese, Mandarin, Vietnamese, Haitian Creole, and American Sign Language, ASL. I will now have the interpreters provide further instructions. Each interpreter will say to participate in your language, click interpretation icon and select your language. And whenever the interpreters are ready to introduce themselves in the English room. We're going to have Spanish go first. Jose, did you hear that? Oh, I might have to do the interpretation because I believe Jose is in the room. So also they're doing this into the main audio room. So Jose, could you please say? Si alguien necesita interpretación en español, por favor hagan clic en el icono de interpretación en la barra inferior de Zoom y seleccionen el idioma español, Spanish. Gracias. Thank you. Portuguese. Boa noite. Para entrar no canal de português, clique no ícone Interpretation e selecione português ou português. Obrigada. Thank you. Cape Verdean Creole. Olá, boa noite. E se alguém quer participar na crioulo, clica na ícone interpretação, que fica na parte inferior de tela, e seleciona Cape Verdean Creole. Thank you. Haitian Creole. Bonsoir tout le monde. Réunion ça disponible en créole haïtien. Tant pis s'il vous plaît, ou cliquez à trois petits points qui est en bas écran ou bien globe icône là, et puis choisir interprétation et puis sélectionner langue qui c'est créole haïtien ou bien Haitian Creole. Merci un peu tout le monde. Thank you. Chinese. 如果用中文参加会议，请点击 Interpretation 图标并选择中文。谢谢。Thank you. And Vietnamese. Xin chào quý vị, để vào kênh bằng tiếng Việt, hãy nhấp vào biểu tượng quả địa cầu Interpretation và chọn tiếng Việt. Xin cảm ơn. Thank you. Thank you. All right, thank you, interpreters. Muito Zoom obrigada, attendees intérpretes. Participantes do Zoom devem usar o canal de interpretação usando o ícone de globo para selecionar o seu idioma principal. Para os falantes de inglês, somente fiquem no canal de inglês. Se vocês forem um participante virtual, quiser o áudio do telefone, você vai usar o ícone de microfone e vai seguir as orientações. Os participantes virtuais podem mandar e-mails para perguntas técnicas. Se você quer uma versão traduzida da apresentação, por favor, entre no site do Conselho de Justiça Ambiental. Você vai encontrar um conjunto dos slides traduzidos. Essa reunião está sendo gravada e vai estar disponível no mesmo link. Participantes virtuais podem apresentar perguntas na caixa de mensagens. Se quiser fazer comentários, nós teremos uma parte reservada para isso. Então, aguarde até chegar o momento de fazer comentários. E quando chegar esse momento, levante a mão e faça o comentário no seu canal, se você fazer no seu idioma, e o intérprete fará a tradução no idioma. Ou você pode digitar o seu comentário na caixa de mensagens e teremos a interpretação. Por favor, fale devagar e fale em 2 minutos para que todos tenham a chance de falar. Fale no microfone, as pessoas estão presentes, e para que os participantes virtuais possam ouvir,
teremos um intervalo e temos água e snacks disponíveis para todos os falantes. Por favor, usem linguagem mais simples. E para membros do conselho também reduza a quantidade de siglas. Somente use a função de mensagens para questões logísticas e outras comunicações desse estilo. E com isso eu vou passar agora para a nossa agenda. Muito obrigada ERG for always supporting our por nos logistical apoiarem logisticamente things that we have to do. I really e want as to coisas thank que nós temos que fazer. Eu queria Drury School for agradecer hosting us. a We're nossa really escola de happy to be in Juí, que North está Adams. We're really trying to make recebendo an a effort to get gente, to que every tentamos corner of fazer the um state. esforço And para so estar em todos os lugares do really want to thank the estado. counselors for Queremos making the agradecer os trek out conselheiros here, por as well virem até as our aqui colleagues e and os nossos ERG for always colegas e supporting também with os language outros que interpretation estão and to make apoiando these com a meetings as interpretação para que accessible essa as eh, possible. reunião seja acessível. I'll E eu review the vou agenda revisar first, and aqui then a we'll agenda do primeiro e roll call. depois nós vamos So começar. after Depois the roll call, we'll go nós if we have quorum, we'll do the faremos, minutes, se and tivermos then we'll quórum, do teremos comment, public a comment. a ata We e will depois have to teremos shorten that a comentários little bit públicos. because of Vamos the ter que delay, encurtar um pouco but por we causa will do take nosso public comment at the atraso. beginning of the meeting and then at the end after the presentation. Então, The vamos ter presentation will go next, a which is the Mass apresentação Ready Act, vai which is seguir, basically the Environmental Audio. basicamente, So que that will é be sobre Undersecretary a Cooper lei de will be joining de us from the ambiente. Executive Office of E Energy and Environmental Affairs. And then we'll do comment E nós vamos and ter questions, comentários e respond to comments perguntas, if we have time, responder a and then perguntas we'll e do perguntas next no steps final. and adjourn. E falaremos And so também das now I próximas will pass it etapas e to our encerraremos. E colleagues at agora eu vou ERG to passar do para os roll nossos call. colegas para fazer a visão geral. Eu queria lembrar aos membros do conselho para responderem verbalmente. E está sendo feita a chamada agora. Sophia Owen. I'm sorry, present. Patricia Spence, present. Sorry, thank you. Kalila Barnett. Here. Jen Salonetti. Here. Madeline Fraser Cook. Here. Aqui, presente, Melissa Ferretti. Here. presente. Peter Matthey. Caroline Hahn. Cheryl Hawley. Ari Zorn. Lydia Lau. Miles Gresham. And Maria Belen Power. Here. Presente. So with 7 out of 14 Então, present, we do com not have 7 quorum. presentes de 14, não Okay, temos thank quórum. you. We will Nós, run então, through the meeting without vamos making any começar a reunião any decisions or sem taking any tomar nenhuma votes, decisão ou which votar, includes the o que minutes. inclui So we a will ata have da to última skip reunião. Então, that vamos ter que part pular essa of the parte meeting, da reunião, as we don't have quorum to porque do não that. temos o quórum para fazer And isso. E I guess now we'll eu go acho que agora to nós public vamos, então, comment at the para a parte de comentários e Yep. So perguntas we'll do do público. 5 minutes of public comment. Teremos If folks have 5 questions minutos that are para in comentário person, público. you Para can aquelas raise your pessoas que hand têm or perguntas let us aqui know, come to presentes, the podem levantar podium, a mão e vem and aqui ao as well as pódio, folks that are virtual. bem Do como we as have pessoas any estão virtual participando hands up virtualmente. Temos alguma mão for levantada questions? virtualmente I believe nessa we have a parte? few hands up. Eu acredito que temos algumas mãos levantadas. Kessel, do you want to Ketzel, allow você people to vai, speak? conselho, você vai permitir que as pessoas falem? Sim. Kathy Rodriguez is our Kathy first virtual. Rodrigues é a nossa primeira participante comentando virtualmente. You should be able to unmute yourself now. Kathy, por favor, ligue o seu microfone. E você precisa falar em 2 minutos. Can you hear me? Vocês me ouvem? Yes. Yes. Sim. Thank you. Muito obrigada. Meu nome é Kathy Rodrigues e eu vou ser breve. Nós estávamos na reunião de novembro em Taunton, Massachusetts, na biblioteca pública. Trabalhamos com um grupo de ambiente limpo e, naquele momento, nós falamos de um grande problema que estávamos tendo no nosso bairro e eu queria respeitosamente solicitar a ata da reunião de novembro que vocês erroneamente listaram o nosso grupo de ser de Buckley, Massachusetts. Parece ser
um erro pequeno, mas não identificar o local dos grupos pode nos marginalizar. E nós temos questões sérias nos nossos bairros, e isso é muito grave. Então, só para dar um pouco de contexto, nós somos vilarejos, que é no W, então temos questões desproporcionais em termos de meio ambiente, inclusive de poluição industrial. É a área dos nativos indígenas americanos, então é aqui onde nós tivemos várias guerras acontecendo por causa disso. Então, é um capítulo importante da nossa história. Não queremos ser apagados. Nós já estivemos nessa rota antes, no ano passado. Então, quando a gente tem um erro no nome da nossa comunidade, nós temos questões raciais que voltam anos atrás, há séculos atrás. Então, sempre fomos marginalizados historicamente. Então, se nós temos a ata para apresentar, porque nós nos reunimos com o conselho e temos questões muito sérias de meio ambiente, também problemas de segurança pública, problemas de saúde pública, precisamos ter uma voz. Por favor, se vocês puderem emendar essa ata em algum momento para informar que isso aconteceu na cidade de Taunton, Massachusetts. Eu agradeço muito o seu comentário por nos informar isso. Definitivamente foi um erro, não foi intencional. Pedimos desculpas e vamos fazer essa correção assim que possível. Obrigada. Temos mais 2 mãos levantadas. Sim, nós temos o John Andrade. Você, por favor, ligue o seu microfone. Vocês me ouvem? Sim. Eu queria agradecer por realizar essas reuniões em todo o estado, que é muito importante ter esse Conselho de Justiça Ambiental em todo o estado. E é assim que temos que trabalhar juntos. Eu queria dizer primeiro, agradecer à senhora Rodrigues sobre a questão da reunião do Tom, que é uma área altamente industrial e, historicamente, problemas comunitários. E eu sou diretor executivo daquela área e eu coordenei a questão do Conselho de Justiça Ambiental nessa área de Massachusetts. Nós tentamos trabalhar com as famílias e fazendeiros e tentamos trabalhar também com as pessoas para a gente desenvolver o Conselho Ambiental na região. Eu queria agradecer o secretário e trabalhar conosco. E esperamos que conseguimos trabalhar com o escritório da secretária para a gente melhorar aqui no sudeste de Massachusetts. E eu queria também agradecer a equipe, porque isso é uma base para uma fundação que tem um subsídio para a justiça ambiental. Isso foi terminado pela administração prévia anterior. Então, quando a gente fala de coisas que nós fazemos e fizemos, estamos fazendo, quando a gente fala de credibilidade do nosso trabalho que nós fizemos na comunidade, a parte mais importante a reunião ser atrasada não é um problema grande, mas começar a reunião com várias pessoas, intérpretes e presentes, achamos que o Estado não está fazendo o trabalho para ser inclusivo ou envolver com todas as comunidades, por causa do jogo que nós jogamos com tecnologia, e os políticos escolhem quais tipos de grupos vão participar. Todos os grupos deveriam ser ouvidos. Eu quero enfatizar novamente sobre o
crioulo cabo-verdiano e português. É, é muito nos fazer falar português ao invés de falar português cabo-verdiano. É muito bom a gente ver aqui todos esses idiomas aqui juntos, falando as mensagens de justiça ambiental para todos, independente do idioma que você fale. E eu sou cabo-verdiano e eu falo crioulo. Eu tenho 75 anos, veterano do Vietnã, e eu sou ativo nessa comunidade por mais de 50 anos. E na última semana, nós tivemos uma alegação de direitos civis para ter acomodação, para ter respeito aos direitos civis, e tentamos melhorar para a gente ter uma coisa melhor do que já está funcionando. Eu queria dar parabenização à liderança da secretária Vallas por ser consistente em todas as agências do Estado. Agora nós estamos trabalhando no Departamento de Saúde Pública e não podemos, temos que continuar sendo inclusivos. E quando a gente está falando de saúde pública e todas as normas e políticas necessárias em todos os idiomas. Obrigado. Muito obrigada. Agradecemos os seus comentários. Eu acho, por causa do tempo, a menos que haja alguma pessoa aqui que essencialmente gostaria de falar, eu vou então continuar para a gente ter a parte no final, segunda parte de comentário público no final da reunião. Então, vamos passar para o nosso subsecretário Cooper. Subsecretário Cooper, você consegue nos ouvir? Você está online? Sim, estou aqui. Vocês conseguem me ouvir? Ótimo. Então, a subsecretária Cooper vai falar sobre a lei de Massachusetts pronto, que nós estamos falando da lei ambiental de Massachusetts. Ela vai falar um panorama geral do que seria essa lei e falar um pouco das questões específicas. E depois eu vou abrir para perguntas e comentários do Conselho. Então, eu passo para a senhora, subsecretária Cooper. Muito obrigada por me receber. Eu vou tentar passar os meus slides mais rapidamente, porque eu sei que nós temos um horário mais apertado essa noite. Então, por favor, vamos para o próximo slide. Então, como a secretária Paula falou, eu vou falar uma visão geral do que é essa lei, da lei Massachusetts pronto, uma resiliência para a comunidade de Massachusetts, qual é o contexto, o que a gente quer conseguir com essa lei, como a gente vai definir essas metas e o que essa lei vai fazer, quais seriam os investimentos que a gente quer autorizar e outras propostas de normas que estão sendo propostas, e onde nós estamos agora e o que vai acontecer depois. Próximo slide. Então, o que é importante dessa lei é sobre fortalecimento e proteção das nossas comunidades e responder aos desafios das mudanças climáticas. Nós sabemos que tivemos um tempo muito severo, com inundações no último ano e na comunidade. Então, queremos ampliar os nossos esforços para estarmos prontos para responder. E a boa nova é que todo o dinheiro que a gente investir para a resiliência, sabemos que vai ser um investimento muito bom. Todos os dólares serão investidos. Então, essa lei é uma lei, é um projeto de lei que são geralmente aprovadas pela legislatura a cada 5 anos. E a última foi em 2018, que isso faz é que só autoriza despesas de capital pelo Estado, nesse caso, para as nossas agências ambientais de conservação, recreação, proteção ambiental, a Polícia Ambiental de Massachusetts, recursos da agricultura, pesca e caça. E então essa autorização legal permite que o Estado venda essas ações para termos apoio à despesa de capital. Então, não é um financiamento de verdade, mas podemos ter a alocação de dólares em despesas de capital.
nesse projeto, nesse processo de despesas em todos os anos. E é aí que a gente aloca os fundos para a gente gastar com essa autorização que essa lei de ações nos permite. Então, próximo slide. Essa, então, é uma base que eu queria compartilhar sobre a opinião pública dos nossos colegas com relação a isso. Em abril, nós estávamos já bem adiantados no desenvolvimento disso e começamos a trabalhar. E o que essa pesquisa mostra dos eleitores é que as pessoas estão preocupadas com a mudança climática e o impacto pessoal que isso pode causar. E a gente pode ver ali que nos últimos 7 anos, quase 20% aumentou entre os votantes sobre a questão do impacto sério da mudança climática. No próximo slide, que são os pontos positivos. A gente pode ir no próximo slide? E aí, então, desculpe, mudou bem rápido. Se a gente puder voltar para o... E aí está o slide. A segunda parte dos resultados da pesquisa é que as pessoas estavam preocupadas com a mudança climática e valorizam o ambiente, o meio ambiente, e valorizam os investimentos, e querem ver futuros investimentos no meio ambiente, seja na água potável, ter certeza que todos que tenham acesso à água potável, cuidar das nossas florestas, e proteger as nossas terras, evitar inundação, proteger as nossas fazendas que estão produzindo. Isso foi uma validação, não teve nenhuma surpresa, porque a gente sabia que Massachusetts foi o que ajudou a gente a desenvolver esse projeto de lei. Próximo slide também temos um pouco da base para esse projeto de lei, de como a gente desenvolveu essas leis ou esses projetos de leis como essa. Temos vários planos para estabelecer as nossas metas estratégicas e alguns deles foram direcionados pela legislação por exemplo, de energia limpa e mudança climática, e para a gente ter até 2050 zero de emissões. Então, cuidar das nossas fazendas familiares em todo o estado, cuidar das nossas florestas. Hoje, não vamos falar disso, mas o governo anunciou hoje uma meta de biodiversidade. Então, todos esses planos têm metas e alvos associados. Com isso que nós precisamos desta lei de ações para nos ajudar a financiar isso. Próximo slide. Vai ser uma coisa um pouco mais acessível, o que nós estamos tentando alcançar. O que seria esse sucesso? Nós queremos construir uma infraestrutura resiliente, queremos cuidar daquilo que precisa ser atualizado, aumentar as coberturas para absorver a alta precipitação de chuvas, ter certeza que nossos parques estaduais estejam preparados, produzir o desperdício ou para a gente não ter lixo sendo descartado. Então, reduzir as contaminações do meio ambiente. Esses são os resultados que nós queremos avançar com essa lei de Massachusetts pronto. Próximo slide, nós vamos ter um pouco mais de informação mais específica. Quando a gente pensa nessa lei de Massachusetts pronto, a conexão com o meio ambiente. São 3 coisas: fortalecer a infraestrutura, investir em economias locais e proteger a água e a natureza. E aqui nós podemos ver, quando a gente fala de fortalecer, a gente vai dizer reparar vias públicas, investir nas comunidades locais, para as pessoas ter acesso a alimentos saudáveis e frescos, e adaptação à mudança climática, proteger a água e a natureza, conservar o nosso habitat, investir em parques e espaços abertos e praias e cursos da água.
Próximo slide. Parte deste projeto de lei começando com autorização para essa captação em ações, que vai permitir nossa futura despesa de capital ampliação. São os grandes investimentos na história de Massachusetts em política ambiental. These are what I've shown you here on the screen are our 6 kind of categories of investments that fall under the 3 themes that I just noted. So inland and coastal flooding, clean water, air, and land, climate readiness, and environmental justice, which is really about how we help É muito importante como a gente ajuda as comunidades a se prepararem especificamente para isso. E a gente ajuda as fazendas, a infraestrutura das estradas, que são realmente fazem parte do acervo do condado que a gente está ajudando a proteger em nome do povo. Então, por causa do tempo, eu vou tentar resumir um pouco, mas eu posso voltar depois e responder algumas perguntas. No próximo slide tem algumas atualizações para contextualizar um pouco esses números. Lembra, isso está atualizando 5 anos de gastos, então, se você parar para pensar, são 5 anos de atualização, isso quer dizer 587 milhões de atualizações para parques, praias e localizações históricas, para investimentos naquela área também. São 177 milhões para transporte, infraestrutura, incluindo autoestrada, todo o sistema da via ferroviária também, e trilhas no nosso estado inteiro, no nosso sistema estadual inteiro, mais as trilhas pedestres também, que a gente tem entre as comunidades no estado inteiro. Para o Departamento de Pesca e Jogos, a gente tem 90 milhões aqui dedicados para rampas de barco, locais de pesca, locais de pesca ecológica, e também um dos grandes focos aqui para essa regulamentação para a infraestrutura infraestrutura da área costal resiliente a inundações, no valor de 642 milhões de dólares. Próximo slide, algumas atualizações no que diz respeito à categoria de economia local. Esse programa de vulnerabilidade é o nosso programa matriz principal, para identificar comunidades que correm risco, que estão sob algum risco, e planeja trazer recursos para custear projetos que levem em consideração essas vulnerabilidades. Essas categorias dizem respeito à agricultura, à segurança alimentar. Tem também um programa de empréstimo que está ajudando os fazendeiros e os pescadores e toda a cadeia alimentar, a infraestrutura da cadeia alimentar no estado inteiro. A gente também está tentando expandir os negócios agropecuários. Próxima categoria também são programas semelhantes pelo Departamento de Agricultura. E a última categoria é diferente, tem alguns programas importantes que apoiam as comunidades e a questão da resiliência. A primeira parte é o programa de resiliência de Massachusetts, que é um programa que reduz os riscos, programa de mitigação dos riscos no estado. Temos também outras autorizações que, em nome do Departamento de Recreação, durante essa administração do governo, está focando em acesso equitável para a recreação ao ar livre. Então, são fundos que iriam apoiar desenvolvimento nessas áreas. Temos também outra atualização que sob a secretária Power na área de justiça ambiental, que vai custear projetos capitais com comunidades que estão reconstruindo jardins comunitários ou que está refazendo um parque para trabalhar diretamente com organizações comunitárias. Então, no próximo slide, última categoria, mas não menos importante, que é a proteção da água e da natureza.
Uma das grandes áreas de autorização que a gente quer apoiar com essa regulamentação é a infraestrutura da água, que a gente sabe que é uma necessidade imensa do Estado para água potável e água também. E então a gente tem uma autorização de 385 milhões para isso, para um fundo que chama State Revolving, um fundo rotativo que serve que atende diversas necessidades da comunidade. A gente também está focando na autorização a mais para apoiar essa iniciativa. Conservação da terra também é importante, a gente quer conservar 40% do estado de Massachusetts até 2050 e 28% agora. É a taxa de conservação, então a gente consegue manter nesse caminho até 2050, tentar chegar nessa meta para que as pessoas que trabalham, né, os fazendeiros continuem a ter acesso a terras para poder trabalhar a agricultura e também conservar a vida selvagem e a vida das tribos, das comunidades tribais. Tem também a questão da qualidade da água. Também existe uma autorização para ajudar as comunidades apoiadas pelo DEP, Departamento de Proteção Ambiental. Particularmente tem a região de Private Wells, que tem um alto level de PPASP, que as pessoas precisam que a água seja tratada naquela região. Como eu falei, a governadora Healy anunciou objetivos muito ambiciosos para o estado de Massachusetts. A gente está esperando, está muito animado para essa autorização, para poder ter fundos para esses projetos comunitários. Próximo slide, por favor, obrigada. Outra parte desse projeto de lei é uma proposta de políticas. A gente está pedindo talvez novas autorizações legais, ou talvez a gente queira mudar ou aumentar a autoridade que a gente tem para continuar certos programas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem alguns que são mais notáveis. O primeiro é algo totalmente novo, ele se chama Resilience Revolving Fund, talvez o Fundo Rotativo de Resiliência, que é um programa que serve para a gente se preparar. Ele tem um funcionamento de 4-1. Por exemplo, qualquer investimento na área de resiliência costeira ou infraestrutura contra inundações, a necessidade é tão importante que a gente precisa de uma nova ferramenta para lutar contra isso. Então, a gente quer propor o fundo de Resilience Revolving Fund, que é o Fundo Rotativo de Resiliência, para fazer empréstimos a baixo juros para comunidades, para distritos, comunidades distritais que lidam com a água e governos tribais para ajudar nesses projetos que ajudam na proteção contra inundação. Serve como, por exemplo, para alguém que está querendo alugar uma casa, vender uma casa, precisa trazer uma autorização sobre risco de inundação, que as pessoas têm direito de saber desse risco, né? O próximo também gira em torno de resiliência. O código, ele vai trazer a questão da regulamentação, particularmente de casas que são arquitetadas levando em consideração o risco climático e o código de construção que respeita essas regulamentações. A gente também incluiu outras categorias diferentes aqui. A primeira seria facilitação de licenciamento. Isso, a gente está focando bastante nisso para manter um padrão para tentar seguir em frente com mais segurança. A gente está tentando fazer diversas maneiras de agilizar essa emissão de licenças para soluções naturais, ecológicas, de moradia ecológica, para poder acelerar alguns projetos importantes nessa área que atingem certas condições.
Então, a comissão, a gente aqui ouviu bastante as pessoas no estado inteiro sobre a inundação das terras na região do Connecticut River Valley. E a gente está tentando, tentando avaliar os riscos, os diferentes riscos de inundação, para poder desenvolver um projeto que ajude nesse processo. Com relação à sustentabilidade, a Comissão de Sustentabilidade, a gente está ouvindo a opinião das pessoas sobre as áreas portuárias. São 10 áreas portuárias no estado, que são áreas dedicadas para uso industriais que dependem da água. E a gente está tentando produzir, ajudar numa perspectiva para eles. A gente também está tentando expandir a participação de membros no Conselho de Políticas Alimentares. Estamos tentando incluir também a expertise do UMass Center for Agriculture, o Centro de Agricultura de UMass, para cunhar uma proposta de uma política que traga à tona as ideias propostas nesse projeto de lei. Então, o projeto de lei ele foi dado entrada pelo governador no final de junho. Está escrito julho aqui, mas é junho, tá? No slide está errado, não é julho, é junho, mês 6. A gente, depois de 3 semanas, a gente conseguiu ouvir, a gente teve uma audiência pública, o Comitê Adjunto também de Recursos Naturais ouviu o testemunho do projeto de lei da gente, e também de muitas outros participantes interessados que perguntaram várias perguntas, e esse comitê agora está considerando esse projeto de lei. A gente vai esperar o relatório, vamos esperar que a deliberação do comitê, vamos fazer um processo semelhante no Senado, no Senado para consideração, e depois vai ter uma conferência, e aí a gente vai ter um consenso do legislativo com relação ao projeto de lei e volta para a mesa do governador para que seja revisado e para que vetar, para que ele possa, se necessário, se for escolhido, vetar o item B. A gente quer que esse projeto de lei seja implementado até julho do ano que vem. A gente precisa de uma autorização do Estado para continuar pegar dinheiro emprestado para custear esses projetos capitais aqui. Então, a gente propõe esses projetos para que a gente não fique sem autorização e continue mantendo os projetos ininterruptos, né? A gente quer que passe até julho do ano que vem, para a gente poder ter todas as autorizações já tudo certinho e continuar com os objetivos e os programas que eu já expliquei aqui. Então, foi isso. Essa é a minha apresentação um pouco mais rápida, né? Porque por causa do tempo, mas eu posso agora responder perguntas. Próximo slide são alguns recursos que eu disponibilizei aqui. Se vocês quiserem alguns links para informações sobre o projeto de lei que está disponível no nosso site também. Thank you so much. This is really, really helpful, Undersecretary Cooper. We'll open it up now for questions or comments from council members. Yeah, go ahead, Jen. Thank you so much, Muito obrigada, subsecretária Cooper. Agora vou abrir para perguntas dos membros do conselho. Olá, muito obrigada pela apresentação, subsecretária. Eu adorei a apresentação. Eu vou pedir que a senhora, se puder, por gentileza, disponibilize os slides. E também, eu estava pensando sobre isso, né, que a gente vai precisar ter isso aprovado até julho do ano que vem. Então, eu estou pensando aqui se tem, qual que é a chance disso acontecer, né? Para a gente poder aqui também no Conselho da Comunidade, se a gente pode ajudar alguma coisa para dar continuidade. Claro, claro. Bom, sim, é importante que as pessoas entendam a importância desses programas.
e aqueles que os projetos que já estão em andamento continuem sendo autorizados. Então, eu posso dizer que o fato de a gente ter uma audiência 3 semanas depois de entrar com esse pedido de projeto de lei, com aprovação, a gente conseguir audiência, já é incrível. Então, já denota o interesse, né? A gente tem confiança nesse nível de interesse dos nossos colegas e do legislativo também. Mas, claro, é muito importante dizer que todos os passos do processo legislativo têm um período de comentário público. Então, são centenas de cartas comentando para as pessoas poderem participar do processo legislativo também, através do comitê. E essas audiências públicas, a gente pode, aqui no Conselho de Justiça Ambiental, tentar escrever uma carta para enviar? Será que seria possível? Ok. Anyone else with questions or comments? No, it's kind of small up there, Maria Belen, but I do see a hand up from Kalila. Great. Alguém mais tem algum comentário? Mas eu tô vendo aqui a Kalila, talvez levantou a mão. Isso. Boa noite. Eu tô curiosa sobre talvez alguns detalhes desse fundo rotativo, esse revolving loan, se você puder trazer alguns números do tamanho do fundo. Size of potential, like what amount will be, how are you like capitalizing the loan fund? What types of Qual o projects montante do fundo, qual tipo de projeto vocês estão esperando e para custear. Então, sim. It's not a pilot, but it's sort of a starter, right? So it's something that we're proposing. Não é nada muito. É um piloto, é um projeto piloto, né? A gente está propondo, a gente precisa de um estatuto novo para poder propor isso de maneira concreta. Então, essa seria a primeira parte. A gente tem 20 ou 30 milhões, acho que 30 milhões em fundos disponibilizados para esse projeto, que a gente acha que vai conseguir disponibilizar a longo prazo. Não é muito dinheiro quando a gente pensa em todas as necessidades dessa área, mas como seria um fundo rotativo, os fundos com certeza vão entrar de volta no ciclo, na medida que os empréstimos estão sendo pagos. Então, parte da proposta inclui a habilidade de usar. Eu acho que isso também é importante. Não, eu não sou especialista nisso, né? Mas pelo que eu entendi, tem a questão do seguro também, que pode ser direcionado, esses rendimentos direcionados para o fundo. Então, acho que é outra fonte também de rendimento que vai apoiar o fundo. Em termos de tipos de projeto, temos projetos de infraestrutura costeira para a comunidade, pode ser a remoção de uma represa. Imagina o quanto a gente ouve, né, de demanda aqui do programa de MVP. A gente não pode custear todos os projetos que aparecem, claro, então é só mais uma ferramenta. Eu também falo da questão como eu falei, do Connecticut River Commission, a comissão da área do Connecticut River. As pessoas estão pedindo soluções para lidar com inundações. Então, pode ser múltiplas comunidades que se juntam e pedem parte desse fundo para ajudar em algum projeto em comum para uma área, por exemplo. Can I ask a clarifying question around that? Sure. When you're saying communities, are you speaking of Quando você fala comunidade, você está dizendo o quê? Municípios? Como assim? Não, a elegibilidade diz respeito a municípios, distritos de gerenciamento de água, saneamento e também de águas e distritos tribais. Então, o empréstimo de infraestrutura está disponível para fazendeiros e organizações que não têm acesso para esse fundo rotativo? Perdão, eu não sei se eu entendi. Você está perguntando se alguém que está pedindo. Não, desculpa, não entendi. Não, estou pensando assim, aquele empréstimo para segurança alimentar, que eu, enquanto fazendeira, por exemplo, posso pedir. Acho que seria importante, enquanto fazendeira, a gente ter acesso a esse fundo rotativo. E parece que a gente não se encaixaria, não seria elegível para esse fundo? Ah, entendi, perdão. Agora entendi a pergunta. Sim, você tem razão. Para um empréstimo individual, né, comércio individual, não seria elegível, realmente. Infelizmente. Anyone else?
from the council online or in Got my person? hand up if that's okay, Maria. Yeah, go ahead, Mais Melissa. alguém tem alguma pergunta? Yeah, no, I just want to say, I think it's, as an Indigenous person and a tribal leader, I feel, every time we see anything that says that they're lifting, Eu acho importante quando a gente fala de comunidades tribais, tem restrições com relação a licenças, né? Eu fico meio assustada, até para esse tipo de projeto, porque a gente fica pensando, o que isso quer dizer, né? Parece, obviamente, um monte de informação técnica aqui que eu teria que ler para realmente avaliar, e eu sinto que tem alguma coisa aqui que parece que eu achei assim por cima que é muito bem pensado, quero dizer que a intenção parece ser boa. Eu acho que essa questão do licenciamento é sempre um pouco assustadora, então eu espero que esse projeto consiga ajudar de maneira positiva, porque tem coisa que começa, parece maravilhoso e depois acaba sendo um pouco duro quando diz respeito à infraestrutura de moradia, enfim, tem um pouco de mineração de areia também na nossa região. Eu acho que fica um pouco complicado, mas eu queria dizer que, bom, na verdade é um comentário, quero agradecer pela sua apresentação, foi maravilhosa. E também eu vou entrar mais a fundo aqui no material que você vai disponibilizar. E obrigada. Obrigada. Aqui que eu vou. Isso que eu vou dizer, eu acho que assim, para a gente poder criar um canal para comunicação é muito importante. Então não é só para qualquer projeto, é um pouco é uma segurança em torno disso, né? Porque eu entendo o seu comportamento, sua preocupação. Muito obrigada, ótima notícia. Eu vi a Madeline com a mão levantada. Obrigada, sim. Obrigada pela apresentação, foi muito informativa. E eu queria falar uma coisa que eu tenho em mente, que é sobre autorização para vários projetos e para ter financiamento para esses vários programas. Se nós vamos falar de justiça ambiental e econômica, ou acessibilidade econômica, eu imagino quais seriam as diretrizes de aquisições, se a gente quiser diversificar as organizações que são elegíveis para receber ou se beneficiarem de algum desses recursos de financiamento. Eu estou pensando como vai ser esse processo de compras, como isso vai funcionar, como vai ser a questão de contratação para ser mais gerenciável desses contratos, se vai ser mais diversificada, se vai ser profissionais poderão participar, profissionais menores poderiam participar desses tipos de projeto. Não temos um histórico muito bom em termos de acessibilidade. Então, eu só estou pensando nisso e para ver qual seria a mensagem para que esses fundos sejam disponíveis mais amplamente, não somente para que se amplie o conjunto de empresas a serem contratadas, profissionais a serem contratados. Então, esses assuntos podem ser um pouco difíceis, como a gente vai perceber, como a gente vai fazer para que as diretrizes estejam em conformidade para as aquisições e também abrindo a porta de oportunidades econômicas para um conjunto de contratados mais diversos. Eu acho que esse é um ponto excelente. Eu vou dizer que nós tentamos ampliar a elegibilidade para vários programas de uma forma que a gente não precisasse ter reautorização, ou uma nova autorização para projetos de justiça ambiental, porque seriam organizações comunitárias que não tínhamos isso. Não tínhamos essa autoridade para fazer isso antes, então estamos criando isso agora. Mas você está fazendo um ponto muito maior do que eu estou falando, que é ampliar isso na estrutura de aquisições e contratações, para que a gente possa ter uma estrutura mais ampla. Obrigada. Anyone else from Mais the council? alguém do conselho?
Patricia Thank you. Spence, eu vi você Thank com a you mão again for levantada. a Obrigada, wonderful obrigada por essa presentation. And I too apresentação will go back and maravilhosa. E eu review. queria, I think I eu vou missed voltar e one revisar. point, Eu so I'm acho just que eu perdi asking um if you can ponto. repeat. Se você puder The 42 repetir million to manage com and relação mitigate aos hazardous 42 threats to milhões public para gerenciamento de safety. Could you just give mitigação, me de a segurança couple of pública. Se você examples puder me of dar what alguns that was, exemplos do que seria the hazardous isso, threats? é, I think quais I was seriam. talking about our Eu resilient estava mass plan, falando which is do the nosso plano de yes, resiliência de our mass mitigation plan. Massachusetts, We que é are um plano Energy and de Environmental Affairs creates with mitigação que nós the criamos emergency com management um gerenciamento de office for the emergência state, but it's do specific for Estado, e climate especificamente Yes. para adaptation. Okay. efeitos So, for climáticos. example, there are Por areas of the state where we exemplo, don't have good information não about temos boas historic flooding. informações So, sobre histórico de funding in this plan inundações. is helping Então, o us financiamento create desse plano vai nos network of ajudar stream a gauges, but criar uma also, rede de creating better informação data to e measure criar that over dados time to melhores pass para that medir information to isso planning. durante o That's one sort of tempo. planning Esse é example. um dos So exemplos dos something to planos que fund nós into that queremos plan. que esse Okay, thank fundo you. vai That's all I ajudar. needed. I think I Era got isso que eu it. queria. Okay. Eu acho que eu perdi isso. Obrigada. Anyone else? Mais alguém? I don't see any other hands. Não vejo nenhuma outra mão levantada. I was just thinking a little bit Eu estava só beyond, pensando I'm que just thinking about this eu timeline estou and imaginando aqui implementation o and cronograma de what are the implementação opportunities e quais seriam that as we have beyond oportunidades this que bill nós and that the temos EEA para has além beyond this desse bill to be specifically projeto supporting de lei aging EAA, communities, aging CBOs. especificamente falando 'Cause do it's apoio a just comunidades indígenas, I'm excited to hear that this porque eu could be estou pushed forward by empolgada July, de but ouvir you know isso que what's vai going to ser até happen julho, in mas o que between vai then, and then thinking about acontecer the entre timeline agora e for lá? implementation, Mas qual seria esse which I don't cronograma de know much about, and implementação perhaps que you eu could não speak sei about muito? what happens Talvez once você a possa bill is falar passed, and o then que vai what's the acontecer depois timeline que essa that lei for occurs aprovada, that gets us to the point of como isso vai grant making. acontecer com relação Sure. Yeah. à questão So, the dos good news is subsídios a that serem fornecidos. Boas notícias são que so the last environmental bond bill that we're sort of nós is authorizing our programs today was estão passed in autorizando 2018. e So foi let's say aprovado em our MVP program 2018, example I've e used a vamos couple of dizer times que today. esse That's ongoing. programa And every que year está em the andamento, state creates a e capital todos os plan anos nós that temos um allocates plano funds de for capital that que aloca program. fundos So para it's esse programa ongoing. de We have a capital. grant cycle that Então, vamos renews ter um every ciclo year. de And so when this bill subsídios passes, sendo we'll sign renovado that. todos There's os new anos. authorization, E so we just quando sort of for keep going, aprovado, não vai right? The precisar cycle ter will just nova continue. So, autorização, nós every vamos year continuar. O ciclo vai continuar todos os the anos, state sem budget precisar office, parar para runs autorização. will E create a teremos statewide esses capital orçamento budget criado, will desse provide orçamento de funding sort of for capital different em todo o categories, different estado, que vai programs that financiar this bill is diferentes supporting. So categorias when e you think about, programas let's que say, essa a lei new vai program apoiar. E quando a gente fala de um we're novo creating, programa like que the nós sort of vamos environmental criar, justice grants, we have por the new exemplo, que concede authorizations, and the subsídios next de cycle, capital justiça cycle, ambiental. comes Então, a gente around, vai we ter um request ciclo funding de capital to e be vamos allocated solicitar to stand financiamento up a para new ser program, and then we alocado. create a new grant E quando a program gente tiver um in novo that programa, a instance. gente And pode then ter we, um novo programa de open up subsídios. grant E a gente applications, vai and you sort abrir of go para through the cycle. solicitações de subsídios. Aí So I teremos think o depending ciclo. on whether it's Dependendo something that do que programs that already seja exist, we dos just sort of keep programas que já going through the existem, annual nós cycle já and we vamos seek continuar com o funding nosso ciclo against this anual, buscando authorization. For something that's financiamento, new, com once the isso. bill is E se signed, for uma we coisa begin to nova, do the work to depois que stand it essa up lei and for seek funding assinada, a gente vai continuar, to make it come alive, continue trabalhando if you will. para ter o financiamento, para isso Thank you. acontecer. That's helpful. Muito obrigada, é bem útil. Yeah, and just leaving it with Sim. a broad, not just a question for us to Era sit uma with of what pergunta other para a gente pathways can we create pensar quais os outside of this caminhos que a bill. gente pode criar fora dessa Yeah, I mean, lei. it might be helpful. I Ou don't know desse. if folks are interested, if Talvez council members are interested in ajude hearing se from os membros do conselho estiverem interessados em the ouvir different grant programs that we have os and how they diferentes work and programas who's de eligible. subsídios que And nós I think temos there's e a lot of o que está opportunities disponível, porque eu out acho que there, nós and it temos might be helpful várias to oportunidades. Pode just ser to hear muito from the different interessante ouvir e saber sobre os thank you. I diferentes would programas de appreciate that. subsídios que nós temos. Eu agradeço por isso. All right. Muito bem. Any other council members? Algum outro
membro do conselho tem alguma pergunta? Não? All right. So now Muito I'm bem. going to move us to Agora, public então, comment eu if vou there are passar any. para a Go a ahead. sessão de comentários So I think there's some públicos. instructions, right? If you could Temos go through the algumas instructions for instruções, se public vocês comment. puderem So if falar you're as making a comment in instruções. the room, you Se can você go fizer um up to the comentário aqui na microphone there, sala, or você you can pode ir no use this pódio mic. ali, That's ou eu just posso so if you levar have a a você o mic in your room. microfone para que as pessoas Virtually, online please possam raise ouvir your você hand, virtualmente. Levante a and mão we'll call on you virtual when we have a chance. e nós vamos chamá-lo We can also quando read tivermos a chance. from the
e podemos também ler os comentários da nossa caixa de perguntas e respostas. Muito obrigada. Muito bem, eu sou a Carol Pippa, eu sou a coordenadora de financiamento, eu trabalho com prefeituras e organizações sem fins lucrativos, escolas, pequenos negócios, para que todos tenham ciência de financiamentos do governo ou subsídios do governo. Isso soa muito comigo. Eu queria fazer alguns comentários. Um é com respeito aos fundos que estão sendo propostos, inclusive um fundo novo de resiliência. E no nosso condado nós temos cidades com populações com menos de 7.000 pessoas, cidades muito pequenas, com 1.500 pessoas, 1.600 pessoas. Então, para essas comunidades que estão em desvantagem, como seria esse financiamento? Então, é uma das partes do Estado que puderam, muitas pessoas não tiveram acesso no passado. Eu diria que, com relação a pequenos grupos que eu trabalho, que solicitam subsídios, um particular eu vou usar como exemplo, que é um grupo Brisbane Mass, que eles receberam subsídio alguns anos atrás para um empreendimento social, para um financiamento de empreendimento social, que funcionou muito bem para eles, mas ser pequeno e tentar gerenciar a diretriz de reembolso de subsídio e não ter os fundos para poder colocar antes de conseguir o reembolso, colocar uma provisão, uma determinação para que as pessoas solicitando subsídios, para que eles tenham fundos mensais em oposição a usar a política de reembolso e usar isso em mais programas, não só no programa de justiça ambiental, mas para promover esses pequenos grupos. E eu queria também falar para as pessoas do Conselho, para ter certeza para que esses subsídios sejam mais acessíveis a todos e com respeito ao acesso linguístico. Eu espero uma nova cooperação com as mulheres latinas de Pennsfield que estão focadas em serviço de buffet, de alimentação, solicitar para recurso de agricultura de Massachusetts, e elas solicitaram que os avisos públicos sejam fornecidos em espanhol, e eles receberam informação que isso não estava sendo traduzido. Isso é um outro problema, e eu continuo trabalhando com uma intérprete local, profissional, mas foi muito desapontado, as pessoas ficaram muito desapontadas com relação à resiliência. É uma coisa que eu aprendi com as minhas colegas. Eu recebi a informação que no condado de Bertie nós temos questões muito desatualizadas. Se a gente pudesse fazer uma previsão melhor e ter modelos para trabalhar melhor na resiliência, não queremos ficar para trás, conforme o Estado ficar mais resiliente. E eu queria agradecer a vocês por estarem aqui. Eu queria também agradecer à governadora pelo apoio dela a essa proposta, que nós finalmente estamos chegando no processo de contrato, o que conseguimos uma questão de justiça ambiental aqui na comunidade de Massachusetts, e vai ter um efeito tremendo e esse financiamento com esse subsídio federal vai ajudar que esse projeto dessa trilha seja desenvolvido, e agradecemos muito o apoio da administração nesse processo. E eu queria dar um olá especial com a subsecretária Cooper, que eu trabalhei muitos anos. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. São pontos muito importantes e sugestões, e vamos considerar ver como nós podemos implementar algumas delas. Muito bem. Alguma outra pessoa online? Nós temos 2 mãos levantadas online, e já que não temos mais ninguém aqui na sala, então
podemos deixar as pessoas online falarem. Obrigada, sua David Down. Você pode ligar o seu microfone. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Eu sou David Down. Eu sou residente de Demont, Massachusetts, e eu queria buscar o apoio dos executivos governamentais do Conselho de Justiça Ambiental aqui de Massachusetts para ajudar as populações de Cape Cod que estão enfrentando questões de justiça ambiental que são baseadas em Cape Cod, e a administração Trump recentemente pediu que esse centro de engenharia e nós pedimos que tenha o envolvimento no planejamento comunitário para ter inclusão e justiça ambiental, e nós gastamos 1,3 bilhões de dólares para poder despoluir a área de poluição química da água e para a gente poder ter os nossos lagos com água potável, água limpa. Então, é importante ter a justiça ambiental aqui no nosso sistema econômico, aqui nas deliberações. Temos que considerar essas comunidades para ver quais são os efeitos das poluições atuais nessas comunidades, tanto considerando a água potável, a água que se bebe. Thank you so much. Muito obrigada. Next we have Carl. Próximo, nós temos o Carl Diora. Carl, you should be able to unmute Carl, yourself. por favor, ligue o microfone. Eu sou um dos milhares aqui da terra de Longues, e eu tenho pedido por anos, a subsecretária Cooper pode se lembrar, tivemos uma conversa pública sobre alguma dessas políticas, eu tenho contatado a EGA por vários anos sobre esse problema, e temos problemas de comunicação, e eles me colocaram em contato com a pessoa do DCR e para ter algumas das minhas perguntas respondidas, e eles falharam em responder essas perguntas simples que eu tinha. Então, temos bons sinais em iniciativa de mudança climática para apoiar a ideia para a gente poder ter gerenciamento florestal no estado de Massachusetts, e o Estado não discutia pesquisa publicamente, porque várias décadas tiveram, mas embora isso não teve essa discussão, para que possa ter sobrevivência, não era verdade. Então, eu estava preparada para a questão de construção, mas eu fiquei muito desapontado, porque foi muito complicado. Neste caso, essa projeto de lei tem vários pontos positivos. Nós temos que falar de questões componentes bem complicados. Eu vou falar agora. Tanto o DFG como o DCR estão propondo para que eles tenham o poder para designar reservas para o comissário e para os dois conselhos, sem contribuição pública. O público não vai ter discussão pública do que seriam feitas essas reservas. Então, tem um momento de comentário no final dos slides, mas isso nunca vai à frente, nunca temos uma conversa realmente pública. É o meu desapontamento com a AGA, com a EJA, e para ter um envolvimento para a gente ter uma divisão equitativa de benefícios e de problemas, de preocupações também, para que então, temos uma grande quantidade no oeste de Massachusetts que não está sendo ouvida, e como vocês verem, é um assunto bem complicado. Não podemos cobrir isso em 2 minutos. E eu ainda estou esperando o Estado para ter uma conversa geral dessas questões. Obrigado. Thank you so much. Muito obrigada.
E eu queria adicionar só mais uma coisa. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Se vocês pudessem me mandar um e-mail, endereço de e-mail para eu mandar esse meu relatório que eu preparei. Alguém, por favor, coloque no nosso mensagem o e-mail para consultas. Ótimo. Muito obrigada. Temos mais uma pessoa para falar online. Craig Dias, você pode ligar o seu microfone. Você tem que ligar. Am I unmuted now? Yes. Yes, my name is Craig Dyers. I'm from the Situate Concerned Citizens in Situate. We've been working on a project for approximately 5 years about the old Situate dump. And we filed a Title VI complaint. I don't know if this is a proper forum to talk about it, but it doesn't seem like there's anywhere else to go to. We filed a Title VI complaint. We had access to the DEP for 3 meetings, 3 wonderful days of meetings. We were promised many Então, different things. tivemos acesso, onde foram promovidas várias coisas e muitas coisas não aconteceram. E They're waiting for the DEP. esperamos a opinião do DEP, que nos estavam esperando a cidade. Então, temos essa questão e ouvimos várias dessas conversas. But when you're sitting here waiting for something to be done, you wonder, is it Está just esperando lip para que alguma service? coisa aconteça? Are we just talking this Parece que você está falando à toa. A gente fala make sure things happen? e a gente quer garantir que as coisas aconteçam. Even the Trump administration, Na administração do Trump, their notes, their eles enviaram, eles viraram as costas para o DEP, e a gente ficou esperando meses e meses para uma resposta. E parece que quando a gente está falando de comunidade de justiça ambiental, o problema de justiça ambiental, a gente não é prioridade. Então, parece que a gente só não é uma prioridade quando essas apresentações aparecem, todo mundo quer aparecer, quer falar. Eu acho isso frustrante. Dizer que é frustrante porque parece que a gente está sendo usado como um símbolo e não tem uma ação concreta. E eu estou aqui me perguntando se podia ter um fórum de justiça ambiental para o alcance da comunidade, para que as pessoas pobres como a gente que precisa de ajuda possa obter ajuda. Para onde a gente vai, né, pedir ajuda? A gente está sendo abandonado por muitos anos, 5 anos. Tem lixo no meu jardim, no meu quintal e nos vizinhos também. A gente não sabe quantos anos que vai fazer que esse lixo não vai ficar lá. Esse lixão que está lá, né, vai ficar lá. Então, se alguém puder priorizar a gente, né, a gente pede assistência, pede ajuda aqui. E também pedimos para sermos ouvidos. Obrigada. A gente está feliz em ouvir essas preocupações enquanto constituinte. A gente tem a próxima reunião marcada para Leominster, então pode não ser na próxima reunião, mas a gente pode ir sim para a sua região no futuro próximo para ter uma reunião do conselho em Situate. E eu vou tentar entrar em contato com vocês reservadamente para poder tratar das suas preocupações. Sim, se alguém puder entrar em contato com a gente para as preocupações na região que a gente mora aqui, porque faz muitos anos que a gente está passando por isso. Sim. Foi o que eu falei, né? A gente precisa que verifiquem com a IRA o componente da lei 6. Sim, eu vou entrar em contato com você. Se puder deixar o seu e-mail no chat, ou seu telefone no chat, nosso pessoal aqui do ERG, da logística, pode pegar essa sua informação de contato e entrar em contato com você. Muito obrigada, agradeço. Não, muito obrigada pela sua participação.
Is there anyone else Tem mais alguém online que that has a question? esteja online e queira fazer alguma pergunta? A gente. Yeah, Vocês we querem have continuar? interpreters until A gente tem os intérpretes até 8h30, é isso? so I think 8h30. I'll take as many questions as we can Então until eu vou tentar 8:30. responder aqui até 8h30 da noite. In that case, we have E então, vamos lá. Temos o Jeffrey Ellis. be able to unmute yourself. Você pode sair do mudo, tirar do mudo se você quiser. Hi, I am from Berkshire County. Oi, My name eu is sou Jeffrey Ellis. do condado de I Berkshire. just wanted to Berkshire. mention Meu nome é Jeffrey Ellis. Eu that queria mencionar Quincy, que Massachusetts is a severely polluted city. aqui em Massachusetts é uma cidade muito poluída. Eu vi uma estatística que eu não consigo lembrar exatamente onde que foi que eu vi, mas eu vi por cima assim, que está nas cidades mais, nas 10 cidades mais poluídas do país. Tem muitos lugares acinzentados, sujos, pessoas que sofrem de problemas de saúde related things to the water e sources and living near por causa das fontes de água e também que moram perto de lugares poluídos. Também acho que tem a questão do florestamento. Tem outra coisa que está acontecendo muito aqui em Massachusetts, que é cortar as florestas. Eu sei que tem muita ciência por trás disso, mas não ajuda com as mudanças climáticas, né? Cortar as árvores. Eu acho que, pelo contrário, diminui a ajuda que a floresta pode dar. ecologically misaligned species, better term that I like to use, to come in and E take hold eu of queria this que area a gente pudesse create more issue. criar So just a couple things I wanted to mention. Also in a lot of these bridge works, receber ajuda para mitigar esses problemas nessa área. very Também a questão das pontes, eu acho que a gente there's been a lot of contamination. tem muita contaminação Yeah, thank you for your time. Thank you for e eu queria trazer essas coisas à tona. Obrigada pelo seu tempo e pela oportunidade dessas reuniões que isso traz para a gente aqui. Eu espero que o Estado passe a cuidar mais das pessoas marginalizadas. Thank you so much. Really appreciate it. Obrigada, muito obrigada por nada. We do have a few hands up from people who have already made a comment, but we do additionally have some comments in the Q&A box. Sure. Do you want to go to the Q&A? A gente tem uns comentários também aqui na caixa de perguntas e respostas, se alguém puder. A gente pode ler aqui os comentários da caixa de perguntas e respostas. Tem um primeiro comentário que fala que e a força de trabalho para a agricultura nos trabalhos de recreação e de pesca recreativa também. O nosso comitê de conservação jovem, conservação da juventude, então teve uma resposta falando que teve alguém que falou que apoiar os fazendeiros é trazer mais fundos para a resiliência climática, alocar mais fundos. Acho que foi a subsecretária Cooper que disse isso, né? Tem mais programas que a gente pode apoiar com algumas iniciativas. No chat também tem algumas mãos levantadas, se alguém puder. Você acha melhor ouvir o chat? Acho que dá tempo fechar aqui. Pode fazer mais um para poder dar tempo fechar a reunião com a interpretação. Castle. Então, a gente tem aqui o Jeffrey, Craig e Carl, que levantou a mão para falar. Se você tiver novos comentários, por favor, mantenha sua mão levantada. Mas se você esqueceu de baixar a mão, já falou, esqueceu, só para vocês prestarem atenção. Mas se você tiver um comentário novo, pode manter a mão levantada. Todo mundo baixou a mão, então acho que eles já tinham falado o comentário. Beleza. Então, acho que é isso. A gente respondeu as perguntas online. Maravilha. Eu vou fazer uma moção para encerrar a reunião. Oh, yeah, of course. Go ahead. Tem alguém que quer falar? Thank you. My name's Atalanta. I live in the Oi, meu nome é Atalanta. Eu moro na região de Berkshire. I'm really grateful for the meeting. Eu Here as sou muito grata pela reunião aqui hoje. co-community member, Jen O pessoal da minha comunidade aqui, inclusive a Jen Saloneri, a gente mora bem no oeste de Massachusetts. A gente sempre foi uma comunidade negligenciada.
Eu sei que tem muita comunidade aqui também, é negligenciada aqui, então, obrigada por estar aqui hoje, né, desse lado nessa parte do estado. E uma coisa que eu estava pensando aqui, pensando nessa proposta de projeto de lei, olhando para os fatores macro, de maneira macro e micro, quando o Jeff Ellis falou, eu pensei também numa coisa que foi dita aqui. Eu acho muito importante ver a questão macro desse projeto de lei que vai ajudar as comunidades de maneira significativa. Uma coisa que a gente também esquece de pensar é essa questão, essa análise micro, seja acesso linguístico, para oferecer empréstimos reembolsáveis, e também para membros marginalizados, e também ver a questão da sustentabilidade, da iniciativa de floresta sustentável. Então, eu acho que esses comentários micro entram em jogo nesse sentido, e como as pessoas que têm problemas de saúde relacionados aos lugares que eles moram, acho muito importante como o IEA pode juntar esses fatores micro para criar políticas que têm medidas tangíveis. E eu também estava acompanhando a medida de resiliência, os programas do ano passado, e eu acho que a gente precisa ver o relacionamento principal desses fatores com o meio ambiente também. A gente está vendo agora, são muitas pontes sendo refeitas, eles estão cortando as árvores também, para mim não faz sentido nenhum. Sentido ambiental nenhum. A gente não vai ter plantas nativas, a gente vai ter erosão, a gente vai ter inundação nessa região. Então, tem pessoas que a gente está vendo, né, essas mudanças no panorama nossas comunidades, com muitos fundos, muito dinheiro envolvido, mas não faz sentido ambiental para mim. Ainda mais nesse ponto de vista de desastre climático, não vai ser útil de nenhuma maneira. Então, a gente está tentando ver, de alguma maneira, algum jeito, a nível estadual, que a gente possa tratar esses detalhes e incorporar essas questões micro nessa análise macro. Sim, faz sentido. Muito obrigada pelo seu comentário. Então, eu vou pedir para encerrar. Nossa próxima reunião será 30 de outubro e a gente vai para Leominster. Um lembrete para as reuniões virtuais. Completem a avaliação que está no chat aqui do Zoom. O link está no chat do Zoom. Vai ser muito útil para todos. E se eu puder, então, que alguém faça a moção para encerrar a reunião. Não dá para fazer moção porque não tem quórum, né? Bom, ok, boa noite, obrigada a todos. Tchau, tchau. Ok, para o pessoal que está virtual, vai aparecer a pesquisa, não está no chat agora, tá? Vai aparecer depois que eu encerrar a reunião, vai aparecer para completar a pesquisa. Obrigada a todos. Boa noite.